Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a flexão do verbo nas páginas 49 e 50. O que é uma flexão do verbo? É quando a gente concorda o verbo com uma ação que a gente faz, tá? E a gente observa se essas ações elas estão no passado, no presente ou no futuro. Então, como que a gente vai fazer isso, né? O que é um verbo? Um verbo é uma ação que a gente faz. Essa ação, quando a gente diz que a gente fez, ou que nós iremos fazer, ou que nós estamos fazendo, ela tem um tempo verbal. Quer dizer que ela está no passado, no presente ou no futuro. Lembrando que quando a gente vê a palavrinha no pretérito, quer dizer que significa que também é passado, tá? Está no passado também. Então, voltando ao nosso assunto, quando a gente escreve um verbo, uma ação que a gente pratica, vou utilizar o verbo estudar, né? Eu tenho que concordar com o tempo verbal, tá? Por exemplo, agora, neste momento, eu estudo, né? Se eu fosse usar o verbo estudar no passado, eu teria que dizer eu estudei, que é algo que já passou, que já aconteceu. Mas se eu dizer que vai acontecer no futuro, quer dizer então que eu estudarei. Ainda vai acontecer, não aconteceu. Então eu tenho que conjugar o meu verbo e deixar ele de acordo com a ação e o tempo que eu estou fazendo, tá? A gente já viu a concordância do verbo, que a gente tem que concordar o verbo com singular ou plural. Eu como, nós comemos. Temos que concordar o verbo. Agora, nós temos que concordar com o tempo. Eu como quer dizer que está no passado, no futuro ou no presente. Está no presente. Eu como quer dizer eu posso estar comendo nesse momento. E se eu dissesse assim, nós comeremos um sanduíche, quer dizer que ainda vai acontecer. Nós comeremos lá no futuro. Ainda não aconteceu. Então é isso que vocês vão fazer hoje, ter que concordar o tempo verbal com o sujeito e o verbo que nós estamos utilizando. Se nós falamos de uma única pessoa, eu durmo, eu como, eu tomo banho, eu estou falando de agora, né? Eu dormirei, eu comerei, eu tomarei banho. Quer dizer que eu estou falando do futuro. Eu dormi, eu comi, eu tomei banho. Quer dizer que eu falei do passado. Então eu tenho que concordar, tá? O pronome, tá? Com o verbo e o tempo verbal. Se ele está no passado ou no pretérito, que é a mesma coisa, se ele está no presente ou se ele está no futuro. No nosso livro, ele começa trazendo um texto que fala sobre a texto de divulgação científica que a gente viu do peixe, lembra? Então, hoje vocês vão ler o textinho e vocês vão dizer se esse texto está no presente, no passado ou no futuro, que ainda vai acontecer, tá bom? Então, observem ali o que vocês vão ler e sinalizem. Depois, vocês devem escrever situações que vocês realizaram ontem, no passado, tá? Mas apenas utilizando eu, o singular, uma pessoa. Ontem eu, o que eu fiz ontem, tá? E depois ele pede para que vocês escrevam utilizando o plural. Ontem nós. Então, lembre-se de fazer a concordância com o tempo verbal. Ontem eu dancei. Já passou. Ontem nós dançamos. Temos que concordar o verbo, tá? Depois, na página 50, ele pede para que vocês leiam os verbos que tem no texto. E então, pintem de acordo com as cores que foi sinalizado. Vermelho presente, verde passado e azul o futuro, ok? Depois, vocês devem fazer uma pesquisa sobre um animal, uma pesquisa de divulgação científica. Vão registrar lá no material de apoio também.
Façam a pesquisa, será individual e vocês podem registrar no material de apoio também. Para a gente reforçar um pouquinho sobre o que nós vimos hoje, sobre os verbos, nós vamos utilizar também o livro de atividades. Utilizaremos até da página 20 até a página 24. Vamos falar sobre um texto de divulgação científica também. E depois entramos no assunto dos verbos. Leiam o texto, respondam as questões propostas, que é voltada em cima do que o texto está falando, que fala sobre os golfinhos, né? Nariz para fazer som. E depois vocês devem responder as questões que são voltadas para o tempo do verbo. O que é o tempo do verbo? Lembrando, passado, presente e futuro. E nós devemos concordar os verbos, tá, pessoal? Lembre-se dessa concordância. Se eu fosse conjugar o verbo amar, por exemplo, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Estamos falando agora, no agora, tá? Se eu fosse falar por exemplo, no passado, eu amei, tu amou, ele amou, nós amamos, eles amaram, vós amastes, eles amaram, tá? Que foi, que já passou. E se fosse falar no futuro, eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis, eles amarão, que ainda vai acontecer, tá certo? Então tem que ficar atento a esses tempos verbais e qual verbo que nós estamos utilizando para fazer a concordância de acordo com o que nós estamos estudando. Então no nosso livro nós temos que observar nas atividades. Nós temos uma frase que diz assim: os cientistas classificaram o golfinho como cetáceo. Quer dizer que eles classificaram, foi passado. Agora ele quer que a gente traga essa frase para o presente. Como que ficaria então o presente, o agora, né? Os cientistas classificam o golfinho como cetáceo, ok? Então está acontecendo agora, né? O teatro está lotado. Ele está falando no agora. Ele quer que a gente diga no passado. Ele estava, passou, né? O teatro estava lotado. Então nós temos que observar essas mudanças e concordar com o nosso verbo. Além disso, foram enviados outros 3 anexos que mostram para vocês os tempos verbais, no passado, no presente e no futuro. E ali ele traz outros exemplos para que vocês conjuguem esses verbos de acordo com o tempo verbal que ele está pedindo. Cada um se refere ao tempo presente, ao tempo passado, pretérito, ou ao tempo futuro, ok? Vocês devem responder também essas atividades em anexo para que vocês façam melhor a compreensão do tempo verbal. Finalizamos por aqui então, pessoal. Beijos, até a próxima aula. Tchau!